Bora falar de política monetária? O Copom não deve esfriar a expectativa do mercado por uma queda de juros. Mesmo após um pronunciamento mais conservador, dá para usar essa palavra, a gente poderia também escolher mais duro, mais hawkish, seriam outras palavras aí possíveis nesta última reunião. Quem fala mais sobre este assunto conosco é Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Uribank. Seja bem-vinda à nossa programação. Cristiane, uma ótima manhã, eu ia falar tarde, mas a gente está quase lá. O Banco Central foi um pouquinho mais duro, não mudou basicamente nada em relação ao seu comunicado, fala que ainda tem muita incerteza e que é necessária política monetária contracionista por período bastante prolongado. A nossa chamada aqui para a entrevista contigo diz que o mercado não esmorece as expectativas de corte de juros. É isso que você percebe nestes últimos dias? Olha, Gabriel, bom dia a todos. Eu acredito que o tom do Banco Central, como você bem mencionou, ele foi de fato mais duro, né? Houve algumas mudanças pontuais e sutis no comunicado do Banco Central nesta semana, né? No sentido de que, de fato, embora a nossa inflação esteja cedendo, né, quando a gente olha as projeções para 2026, principalmente, porque o Banco Central já está mirando a projeção de inflação para 2026, ela já está um pouquinho mais baixa, mas ainda acima da meta. Então, o Banco Central está batendo muito nessa tecla de que ele vai esperar a inflação. A função do Banco Central é trazer a inflação para a meta, né? E como essas projeções ainda não estão mostrando esse cenário, por conta disso, o Banco Central pretende manter a taxa de juros ainda em 15% por um período prolongado. As projeções do mercado hoje, né? Se a gente olha a pesquisa Focus, a grande maioria, né, a mediana mostra ali que a Selic deve iniciar o ciclo de queda, o Banco Central deve iniciar o ciclo de queda da Selic na decisão de janeiro, né? É, uma queda de 0,25 aí já na decisão de janeiro de 2026. Eu acredito que ainda as informações que a gente tem agora ainda sejam pouco suficientes para que esse cenário mude. Mas eu acho que o Banco Central colocou sim o gato em cima do telhado. E aí, para tirar esse gato de cima do telhado, o que é necessário, talvez, na tua percepção? Você fala de ancoragem das expectativas. Se o Focus continuar neste ritmo de revisões constantes de inflação para baixo, e aí até para 25, 26, 27, estas revisões começarem a se tornar mais constantes, isso seria suficiente para tirar o gato de cima do telhado, Cristiane? Claro, né? Se a gente continuar vendo um cenário de alívio inflacionário, sim. A questão é que o Banco Central ele olha para um balanço de riscos, né, que ele chama. Então nesse balanço ele coloca os pesos negativos para a inflação, né, o que poderia fazer a inflação voltar a subir e o que poderia contribuir para que a inflação ceda mais um pouco. Hoje, né, na visão que a gente tem hoje no cenário, hoje o Banco Central está dando um peso um pouco maior para os riscos negativos. Então a gente precisa ver uma melhora nisso, né? Um equilíbrio maior nesse balanço de riscos. A partir do momento em que o Banco Central começar a enxergar riscos mais positivos para a inflação, né? A gente pode ver esse cenário de juros também melhorar e aí, de fato, o ciclo de corte de juros se iniciar para ter uma sequência. Então, mas a gente vai depender muito das próximas variáveis. Semana que vem a gente tem divulgação do IPCA de outubro, o mercado projeta uma inflação próxima de 0,15, vamos ver como esse número vem e daí em diante, né, ir acompanhando de fato tanto os indicadores internos aqui do Brasil de inflação, como os indicadores externos também, que acabam tendo impacto também para a nossa economia. Os que ainda saem, né? Porque a gente tem uma falta de indicadores externos grande vinda dos Estados Unidos. Até queria entender como é que isso está afetando, de forma geral, a economia brasileira, essa falta de dados, principalmente quando a gente olha para câmbio, Cristiano. Eu sei que vocês acompanham com bastante intensidade. O dólar está lá na casa dos 5,40 quase, vai. Eu não lembro exatamente qual que é a cotação que a gente tem no dia de hoje, mas quem está nos assistindo pode acompanhar o dashboard. Está um pouquinho abaixo disso, R$ 5,35 agora, 11 horas e 29 minutos.
O Banco Central norte-americano deu algumas indicações de que não está certo que o juro vai cair na última reunião. E o Banco Central aqui falou que o juro vai continuar alto e o gato subiu no telhado. Então a gente tem 15% mantidos e uma incógnita para a próxima reunião do Fed. Como você percebe que essa diferença de comunicações, essa percepção do mercado está afetando principalmente o câmbio, que é um fator importante para a nossa inflação aqui no Brasil? Uhum. Olha, se a gente olhar pura e simplesmente as decisões de juros, né, e esse cenário aí, Banco Central americano colocando em Uhum. dúvida o próximo passo, né, até mencionando que pode fazer uma pausa no corte de juros e Brasil mantendo a Selic em 15, a gente tem um diferencial de juros que em economês a gente chama de carry trade, né, positivo para o Brasil. E isso contribui para o ingresso de fluxo de capital especulativo para cá. E ajuda aí o nosso câmbio. A gente tem visto esse comportamento no câmbio já há algum tempo. Por outro lado, juros muito altos, muito alto aqui no Brasil por muito tempo é prejudicial para a economia, né, no sentido de que encarece crédito, reduz nível de atividade econômica. Então, tem que olhar os 2 lados da moeda também. E a gente tem um Banco Central americano com a visão ligeiramente embaçada dos indicadores, vamos assim dizer, né, justamente por conta da greve do governo americano, alguns indicadores não estão sendo divulgados. O payroll, que é um indicador de mercado de trabalho super importante aos olhos do Fed, por exemplo, seria divulgado hoje e não, aparentemente não será. Então, o Banco Central está com a visão embaçada de alguns indicadores. E isso pode, de fato, prejudicar a evolução da taxa de juros lá, justamente pelo fato do Banco Central estar sem algumas variáveis para tomar as próximas decisões. Perfeito. Fim de shutdown poderia ser talvez uma pressão positiva para real, falar, o real volta a se valorizar, talvez, volta a ganhar um pouquinho mais de força, caso este shutdown acabe lá nos Estados Unidos. Porque eu lembro que agora a gente entra numa seara bem difícil. Por quê? O último payroll acho que de setembro, ele não foi divulgado, mas porque o shutdown começou um pouquinho antes da sua divulgação. Então a gente já tinha praticamente a pesquisa pronta. O payroll de outubro não foi nem pesquisado, porque não tinha funcionário para fazer pergunta, para fazer questionário. Então, esse dado não existe hoje, então ele não está pronto. E aí, claro, a gente começa a entrar numa série difícil de, pô, eu vou confiar no payroll, não vou confiar no payroll, eu vou confiar nos dados que estão sendo coletados pelo governo dos Estados Unidos ou não. Só o fim do shutdown dá um alívio para os mercados? Você acredita que a gente vai empurrar ainda esta dúvida sobre como é que está a economia realmente nos Estados Unidos até o final deste ano, até os dados ganharem um pouco mais de confiança novamente? Eu acho que pensando em percepção de mercado, claro que tudo que a gente está vivendo hoje por conta do shutdown, isso gera volatilidade, gera incerteza e acaba afetando os preços dos ativos de forma negativa, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, né? Se o governo americano anunciar o fim do shutdown, pode sim favorecer esse comportamento de curto prazo dos ativos. E aí, dali em diante, o que vai acontecer para frente com os indicadores, a forma que eles serão divulgados, eu imagino que, claro, com a confiança de sempre, né? Eu acho que a gente pode confiar nos indicadores sim, mas de fato eles vão ficar mais defasados, né? Então a gente vai ter uma visão um pouquinho mais atrasada neste sentido. Feito, Cristiano Quartaroli, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esse cenário, o que está impactando ou não as decisões aqui no Brasil. Até uma próxima. Um bom trabalho a você, uma ótima sexta-feira. Obrigada, boa sexta-feira a vocês também. Agradecido.